Olá pessoal, sou o Victor, bem-vindo ao meu canal de ideias e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre PIB, tá? Esse que se tornou um guia econômico do brasileiro, tá? Já era de se esperar que com todo o interesse político da nação, as pessoas também fossem, ainda que gradativamente, a caminhar em direção à economia e escolher alguns indicadores, tá? Para acompanhar a economia, a fim de saber se a ação do Estado na economia impactaria de forma positiva ou negativa em suas vidas, tá? Então, elas passaram a acompanhar basicamente PIB, índice da bolsa de valores e o dólar. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o PIB, tá? A fim de demonstrar que o PIB por si só não pode dizer se a qualidade de vida do brasileiro melhorou ou piorou, não só do brasileiro, mas de nação nenhuma, tá? E índice e o dólar eu vou falar em vídeos posteriores, tá? Então, o que seria o PIB? Basicamente, a gente pode estar dizendo que o PIB é Produto Interno Bruto, mas como é que a gente chega, tá, ao cálculo do PIB? Como é que esse número é obtido? Então, para se obter o PIB, tá, a gente utiliza a seguinte formulazinha, tá? C mais I mais G mais X menos M igual a Y. Parece confuso, né? Mas não é. Vamos explicar parte a parte. C, consumo, mais I, investimentos, mais G, gastos governamentais. E aqui mora toda a perniciosidade, tá, do PIB. Mais X, exportações, menos M, importações, que gera uma confusão terrível, tá? Tudo isso igual a Y, PIB, tá? Então vamos por partes. Vamos no C, consumo, tá? Quando o consumo da população aumenta, tá? O PIB também aumenta, tá? Mas não necessariamente as pessoas podem estar consumindo e a qualidade de vida está melhorando, tá? Eu posso muito bem ir no banco, sei lá, pegar 100 mil reais e sair torrando tudo, vou aumentar meu consumo, isso vai somar no PIB, ele vai crescer e eu vou estar endividado, tá? Ou digamos, tá, hipoteticamente, vamos dizer que o nosso modelo de segurança pública tá extremamente eficiente e muito seguro, tá? Exemplar para todos. Digamos que ele venha falhar, tá? Em algum momento e que o roubo de veículos venha crescer no país. Então essas pessoas que tiveram seus veículos perdidos, tá? Algumas delas vão precisar comprar de novo, tá? Recomprar veículos para suprir suas necessidades. Então, vamos pensar que um indivíduo que tinha a dívida, né, daquele veículo que foi roubado, ele vai contrair uma nova dívida, tá, de outro veículo, ou seja, ele agora acumulou duas dívidas, o consumo dele aumentou, porque ele está consumindo estoque de carros no Brasil, né, de veículos, e o PIB vai crescer, e o cara está endividado, e a qualidade de vida dele não melhorou. Assim eu imagino, tá? Então, imagina também que um indivíduo muito rico, tá? Ele também teve seu veículo roubado, ele vai comprar outro veículo e ele paga à vista, tá? Mas ele tinha um capital para pagar à vista. Então, a sua reserva de capital diminuiu, tá? Para que ele pudesse comprar outro carro. Então, ele deixa de investir, tá? Capital, ou seja, o acúmulo de capital reduz, né? Um capital que poderia ser investido para comprar um bem de consumo, um carro, tá? E o PIB vai aumentar, mas a qualidade de vida dele não melhorou, tá? Pelo contrário, a reserva de capital diminuiu. Vamos agora para investimentos, tá? Um grupo de indivíduos resolve se aventurar na indústria cosmética. Vão agora produzir shampoo para carecas, tá? E ao menos que esse shampoo ele vinha fazer crescer cabelo ou no mínimo evitar a queda dele, tá? Eles vão incorrer em prejuízo, tá? Mas só pelo fato de investir seu capital nessa empresa, tá? Abrir essa empresa, isso soma no PIB, tá? Como investimento de capital. Embora que daqui a 3 meses, tá? Essa empresa, de tanto incorrer em prejuízo, ela venha a fechar, tá? E as pessoas perderam seu capital e fecharam as portas, geraram desemprego, tá? Ainda assim, o PIB vai crescer, tá? E aqui fica outro indicador bem interessante, tá? Retorno sobre investimentos. Isso é um bom indicador a ser observado, tá?
E aqueles investimentos também no longo prazo, tá? Investimentos tipo um aeroporto, um porto, tá? Esses mega investimentos hidrelétricas que consomem uma grande quantidade de capital e geralmente eles só vêm um retorno sobre o investimento, tipo 5, 10 anos, tá? Eles também somam no PIB, embora que depois de 10 anos esses indivíduos venham perceber que alocaram mal seu recurso, também tiveram prejuízo, precisam fechar as portas, gerar desemprego, ainda assim o PIB vai crescer, dá para entender? G, tá? Gastos governamentais. E aqui é a parte cáustica, tá? É a parte nociva desse cálculo. Por quê? Se gastos governamentais são somados ao PIB, tá? Subentende-se que, ou melhor, é inteligível, tá? Que o governo que muito gasta, tá? Aumenta o PIB e muito, tá? Só que a gente precisa fazer aqui uma consideração. Estado não gera riqueza, tá? Ah, Vitor, claro que Estado gera riqueza. Não, não gera riqueza. Eu vou fazer um vídeo somente dedicado a isso, tá? Mas fica aqui uma pergunta. Se o Estado gera riqueza, por que você é expoliado através de impostos? Tá? O Estado tem basicamente três métodos de obter recursos, tá? Para, enfim, empregar da forma que ele bem entende. O primeiro pode ser o endividamento, tá? Ele pode fazer empréstimos, tá? Para adquirir recursos, empregar da forma que achar melhor. O segundo é através de impostos ou então aumentos dos que já existem, tá? E também tem a impressão de crédito, tá? A impressão de dinheiro, ele vai gerar inflação e gerar pobreza e, por consequência, miséria. Eu não preciso ser nenhum expert em economia para entender que nenhum desses três métodos aqui, tá? Consiste em geração de riqueza, tá? Então, o Estado, vamos só considerar outra situação hipotética. Vamos dizer que o Brasil vai sediar uma Copa e uma Olimpíada, tá? Coisa que não aconteceu em nosso país. E vamos lembrar também que não se faz Copa do Mundo com hospitais, tá? Coisa que a gente não precisa agora nessa situação de pandemia, tá? Mas a gente precisa de estádios. Então vamos dizer que o estádio de futebol ele venha custar 250 milhões de reais, tá? Esse investimento, tá, na população brasileira, ele soma ao PIB. Porém, se ele for superfaturado, ele vai somar ainda mais, ou seja, uma má gestão e corrupção, tá, aumentam o PIB e muito. Só que como o Estado não gera riqueza, tá, ele precisa do recurso do pagador de impostos, ou seja, a renda do indivíduo vai diminuir, tá, ou seja, eles vão incorrer em um estado pior do que antes dessas obras e vai haver uma menor qualidade de vida e ainda assim o PIB vai crescer e muito, principalmente se houver corrupção. Então dá para entender? Então governos ineficientes e corruptos, tá? Além de diminuir a qualidade de vida do indivíduo para custear obras desnecessárias, tá? Eles aumentam o PIB de forma quase que exponencial, tá? E vamos seguir. Vem o X, tá? A exportação. A gente produz aqui e manda para fora, né? E obtém dinheiro. Então vamos dizer que aqui no Brasil a gente produziu 100 toneladas de soja, tá? E vendeu, tá? Não é consumido aqui, é consumido lá fora. Entra dinheiro, tá? Mas não foi, esses bens produzidos, tá? Esses bens de consumo, não foram consumidos aqui no país, tá? Mas isso soma o PIB. Até aqui tudo bem. Então isso gera um superávit na balança comercial, ou seja, a gente vendeu muito, exportação cresceu, gera superávit, tá? Cresce. E agora vamos ao I, tá? Para a gente entender melhor. Ou melhor, ao M. O M, ele é a importação. A gente manda dinheiro para fora e adquire, tá? Mercadorias, tá? Outros bens de consumo. Então, digamos que a gente nem precisa fazer isso, tá? É outra situação hipotética. Vamos dizer que a gente resolva importar, tá? De outros países. Aparelhagem, tá? Todo equipamento para hospitais, tá? Equipamentos essenciais para hospitais, computadores para escolas, livros para pesquisa, estudo, conhecimento, para educação, armas e coletes, tá? Para polícia, tá? Então a gente está investindo em
saúde, segurança, educação, tá? Só que isso gera um déficit na balança comercial, ou seja, o PIB vai ser reduzido, tá? A importação, tá, reduz, enquanto que a exportação aumenta. É interessante essa coisa, tá? E assim, a gente pode estar investindo em coisas desse tipo e o PIB reduzir, tá? E interessante que essas coisas elas melhoram a qualidade de vida e em muito, tá? Imagina se a gente entrasse em um hospital e encontrasse tudo aquilo que precisa, tá? Se a gente compra isso fora, isso reduz o PIB. Ou então aquele simples indivíduo que, digamos que ele precisa de uma TV, né? Ele queira comprar uma TV, essa TV custe R$ 500 aqui no Brasil, e ele decida comprar lá fora, tá? Ele acha, sei lá, na China ou nos Estados Unidos por R$ 200. Então, a fim de fazer com que esse dinheiro renda mais, ele compra essa TV, tá? Ou seja, seu dinheiro rendeu mais, só que isso fez o PIB reduzir, tá? Ou seja, a qualidade de vida dele melhora porque ele tem mais renda, mas o PIB reduz, tá? Então aqui a gente fica com outro indicador também para dar uma observada, tá? Que é o aumento da renda per capita, tá? Então a gente tem retorno sobre investimentos, tem aumento da renda per capita, aumento da produção, tá? A gente pode estar acompanhando tudo isso, tá? E não somente o PIB isolado, porque a gente vê que tem essas armadilhas, tá? No consumo a gente pode se endividar e ainda assim o PIB crescer, né? No investimento a gente pode falir, gerar desemprego, perder capital e o PIB ainda vai crescer. Em gastos governamentais, um governo corrupto, ineficiente, tá? E espoliador, ele vai aumentar o PIB e muito, tá? Mas ele vai gerar pobreza, diminuição da renda, diminuição da qualidade de vida e ainda assim o PIB vai crescer, tá? A gente pode exportar, tá? A gente produz aqui, exporta para fora, não consome aqui e o PIB cresce, tudo bem até aí. Mas se a gente importa a qualidade de vida, tá? O PIB ele decresce. Então é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Para não cair nessa armadilha. Aí você pode estar se perguntando, pô, Vitor, mas por que esse PIB ele é tão difundido assim? Porque tudo que é jornal hoje ele noticia o PIB. Simples, porque aquela historinha, tá? Oferta e demanda. As pessoas têm uma demanda por esse conhecimento, né? Tem a demanda em saber que estão melhorando ou piorando a qualidade de vida, tá? Se aquela medida ou aquela outra do governo vai fazer gerar mais riqueza ou mais pobreza. Então, é oferecida essa ideia do PIB, tá? Então, políticos, eles vomitam PIB à torta direita. No meu governo o PIB era muito alto e tal. Mas seu governo é eficiente, tá? Pode ter um PIB de crescimento, sei lá, de 1%. Isso tem nada a ver com o governo de agora, tá? Mas pode haver um PIB de, sei lá, de 1%, mas isso seria de retorno dos investimentos, o povo está aumentando a renda, a produção está crescendo, a economia está sendo cada vez mais diversificada. Outra coisa que pode ser observada, tá? A diversificação, tá? Dos fatores de produção na economia. Então, assim, não dá para a gente olhar de forma isolada o PIB e cair nessa armadilha, tá? É aquela velha história. É como se uma mentira que de tanto ser contada, ela passa a ser verdade, tá? Então, é quase isso. Só que não se torna verdade em essência. Então, as pessoas estão sendo enganadas, tá? Com essa história de achar que o PIB, por PIB, é o medidor ideal da qualidade de vida, quando não é, tá? Então, fiquem atentos. Vamos lá. Aumento da produção, diversificação, tá, da indústria, retorno sobre investimentos, aumento da renda per capita, tá? Tudo isso você pode estar olhando, tá, para ter uma noção, uma percepção do PIB. O PIB em si ele deve ser muito mais investigado, tá, do que sendo utilizado para bater o martelo em uma economia, tá? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse conhecimento importante e relevante, tá, compartilha, deixa seu like, tá? Se eu gostei, se inscreve no canal, comenta, tá? Deixa sua sugestão, sua crítica, lembrando que sempre com o maior respeito, beleza? Eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu!